Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim propor uma reflexão a respeito de autoimagem, de corpo, de aceitação de si, enfim, todas as coisas e todas as questões que vieram junto com o início do meu processo de emagrecimento. Vamos lá? Bom, gente, como vocês sabem, no dia 27 de maio eu dei início a uma rotina mais saudável, sob o ponto de vista da alimentação, daquilo que entra para dentro do meu organismo. A minha forma de comer estava bem errada, eu estava totalmente mergulhada, digamos assim, no mundo do junk food e também estava fazendo muita comida assim instantânea, sabe, coisa congelada, macarrão, enfim, estava comendo demais. E a minha constante de vida estava sendo assim nos últimos 2 anos e pouco, desde que eu vim morar sozinha. Então, de fato, pela situação de estar comendo muito mal e não estar me exercitando, não estar numa rotina, né, de exercício, de academia, eu de fato engordei bastante, porque eu acho que a matemática é meio que essa, né, se você come coisas com pouco valor nutricional, que não são funcionais para o teu corpo, enfim, e não faz exercício, fica sedentário, você acaba engordando de fato. Mas assim, eu vou falar pra vocês que nesses 2 anos aí, eu comi bem feliz, comi cada caloria do que virou gordura ou sei lá o que, enfim, continuei vivendo minha vida numa boa, sabe? Não me privei de nada, nem de comer, mas nem de aproveitar, de vestir as minhas coisas e sair, enfim, minha vida seguiu normal, né, gente? Afinal de contas, eu também sou uma pessoa pública, vamos dizer, né, porque faço vídeo, posto coisa no blog, meu peso, enfim, meu formato corporal nunca foi um motivo de me esconder por não estar me gostando. Enfim, e aí eu entrei nessa coisa toda, eu cheguei a 82 quilos, né, a última vez que eu me medi, quando eu fiz, na verdade, a primeira bioimpedância com a minha nutróloga. Vou falar de todas as diferenças entre nutróloga, nutricionista, como tem sido a minha nova alimentação em outro vídeo, então fiquem ligadas, vai ter como se fosse um resumão do mês, do primeiro mês dessa nova alimentação, desse novo estilo de vida que eu tô fazendo. Então fiquem aguardando aqui no canal que vai rolar. Mas assim, cheguei aos 82 quilos, que é um peso que não é meu, foi assim um dos maiores pesos que eu já tive na vida. Eu acho que eu cheguei a esse peso específico quando eu era mais nova, quando eu tinha lá os meus 19, 20 anos, na época da faculdade. Mas assim, o meu peso natural, enfim, meu corpo natural não era aquele, mas eu sabia que eu estava naquele processo porque tinha comido bastante, não tinha me exercitado, enfim, como disse, pra mim era a vida que segue, vida normal. E aí eu comecei o novo processo e já tive excelentes resultados para aquilo que eu queria. Parece que meu corpo de fato estava pedindo para que eu cuidasse mais dele sob o ponto de vista alimentar, né? O que eu ponho para dentro está refletindo muito bem para fora, sabe? Eu acho que eu tenho uma tendência corporal bem específica mesmo, a ter um determinado tamanho, um determinado peso, e não era de fato esse que eu tava aí, que estava aparecendo na balança algumas semanas atrás. Enfim, a questão é a seguinte, a gente está hoje num mundo que pede e que clama pela magreza extrema. Isso é super perigoso, né, gente? Acho que eu não vou nem entrar no mérito de dizer que transtornos alimentares acontecem em função disso, tanto de compulsão quanto de anorexia ou de bulimia, entre outros, né? Eu não sou médica, mas os mais conhecidos são esses. Enfim, são coisas que acontecem em função dessa relação de você com você mesma, às vezes não estar boa, em função da sociedade, do que dizem os seus pais ou do padrão que a mídia impõe. E infelizmente a gente está numa sociedade hoje em que a mídia impõe um padrão de magreza absurda, irreal, né? Você sabe que o Photoshop rola solto na publicidade, nas revistas, enfim. Então esse corpo perfeito que tem se colocado por aí não é um corpo real, né? E por muito tempo eu fui escrava dessa ideia, sabe? Quando eu era adolescente, vivia de dieta, comecei a fazer dieta com 13 anos, não precisava, vivia em comparação do meu corpo com o corpo das minhas colegas, das minhas amigas de escola, achava que eu tinha que ter outro formato corporal, coisa que eu nunca vou ter, eu sou um triângulo invertido, não há o que ser feio, não há o que se fazer em relação a isso. Enfim, meu corpo é esse, né?
E com o passar do tempo, graças a Deus, eu fui amadurecendo, entendendo como é que era o meu formato corporal, onde é que eu acumulava mais gordura, onde acumulava menos, os meus pontos fortes pra mim, os meus pontos fracos pra mim, enfim, fui me conhecendo melhor. Mas assim, sempre com uma ciência de que, por mais que eu tivesse engordado, meu corpo tivesse mudado, enfim, eu continuei seguindo minha vida, fazendo as coisas normalmente, não deixei de aproveitar nada em função disso. E sabia também que eu estava numa fase tranquila, não estava com vontade de fazer exercício, estava comendo muito bem, ou não, porque eu acho que eu comia muita porcaria também, mas quando ia comer bem, comia mesmo, com prazer, enfim, e estava tranquila, né, living my life. Pois muito bem, aí nessa questão, eu acho que eu fui também amadurecendo meus comportamentos. E aí que eu queria entrar nesse vídeo, sobre o quanto estar de bem com a minha própria mente e estar feliz com quem eu sou, me ajudou a tomar essa decisão da maneira mais natural, inteligente e sensata possível. De nada adiantava eu querer emagrecer com 13 anos, quando eu comparava meu corpo às meninas mignon de 1,55 m enquanto eu tinha 1,70 m, né? Não adiantava comparar o meu peso com uma menina de 1,55 m, eu tinha 1,70 m, pesava 55 quilos, não tinha como ter 40 que nem elas, 45. E aí eu amadureci muito bem isso. E aí foi passando o tempo de fato e eu fui percebendo que essa busca desenfreada pela perfeição é obviamente nociva, né? Eu acho que com o amadurecimento mesmo, assim, eu fui entendendo que eu não preciso disso, fui me conhecendo cada vez melhor e consegui chegar num patamar em que, por mais que eu tivesse, assim, ok com o meu corpo, tipo, eu sabia que não era o meu corpo habitual, o corpo que parece que meu organismo é programado pra ter, assim, que eu diria que é na casa dos 68, 70 quilos, porque mesmo quando não estava cuidando da alimentação, estava vivendo, assim, normalmente, sem exercício, sem nada, era o peso que ficava, sempre. Já fui mais magra do que isso, confesso pra vocês que eu não tinha uma saúde muito boa nessa época, não porque eu buscava desenfreadamente ser magra, mas porque eu tinha vários problemas psicológicos no sentido de relacionamento, eu não tava bem, nossa, espirrou em mim aqui, eu não tava bem, né, então, mas o corpo não era minha prioridade na época, eu emagreci porque eu estava triste e não comia, enfim, isso são outros 500. Mas assim, então o meu corpo, em geral, é mais ou menos daquele jeito, assim. E eu sei que eu comi bastante, que não me exercitei, e por mais que eu tivesse ok, eu fui trabalhando a minha mente num sentido de fazer terapia, de estar sendo muito bem acompanhada, né, por profissionais. Eu tomo remédio, eu sou uma pessoa que tem depressão, então sim, eu tomo um medicamento para isso, vou a um psiquiatra, mas em todos esses anos, porque eu já fui em psiquiatra, já fui em várias psicólogas, enfim, nunca fui diagnosticada com nenhum transtorno alimentar, mas a gente sabe que por mais que você não desenvolva um transtorno, a tua cabeça ainda é muito condicionada a às vezes se comparar ou a buscar uma perfeição e algo que não existe e que não adianta você ficar pirando. E aí eu acho que eu acabei decidindo, optando por começar esse meu processo da alimentação no momento certo, porque eu já vinha numa crescente, né? Eu fiz aquele vídeo sobre ficar sozinha, não estar em nenhum relacionamento, por decisão própria, vou deixar o card pra vocês aqui em cima, e isso foi muito importante, porque eu tinha prometido a mim mesma que não me relacionando aleatoriamente com vários caras, ou conhecendo caras novos toda hora, enfim, eu ia guardar tempo pra me cuidar da minha vida, do meu entorno, da minha saúde, enfim, sabe? Voltar a ser a Thaís que eu sempre fui, ou talvez até uma Thaís nova, uma Thaís ainda mais centrada, mais tranquila, com a cabecinha no lugar. E foi dito e feito mesmo, porque eu fui implementando mudanças aos poucos na minha vida, realizando sonhos, colocando objetivos com disciplina, trabalhando eles no dia a dia, e voltar ao meu corpo mais habitual era um desses objetivos. E eu finalmente consegui, tive uma boa oportunidade de ir a uma boa médica, né, uma nutróloga, e enfim, acho que rolou toda a empatia com a doutora Débora, as coisas aconteceram, eu me propus, porque não é um caminho fácil, e comecei a mudar a minha forma de me alimentar, e só com a forma de me alimentar o meu corpo já respondeu. Isso significa que vai ser igual para todo mundo e que a gente tem que mudar loucamente a dieta para
ter o corpo X ou Y? Não, você tem que estar bem acompanhada. São testes supervisionados que são feitos. Às vezes uma metodologia, uma estratégia funciona bem para uma pessoa e não funciona para outra, né? O meu exemplo é de alguém que conseguiu ficar, emagrecer, enfim, perder gordura, né? Que é uma coisa bem importante, porque eu tava com uma gordura que me dava risco cardíaco, né? E pré-diabetes, entre outras coisas. E isso foi muito legal, porque eu tava com a cabeça boa para mudar. Porque sim, minha gente, tá tudo aqui na nossa cabeça, sabe? Tanto a nossa autoimagem, tanto a forma como a gente vê o nosso próprio corpo, quanto toda assim a motivação e a disciplina que vai ter que vir em função de uma nova alimentação. E quando eu digo disciplina, gente, não é porque eu tô sofrendo com a minha alimentação nova, pelo contrário, eu tenho cada dia mais gostado e sentido prazer com ela. Mas a questão é a seguinte, é que você vai ter que parar para cozinhar mais, você tem um processo, lembra mais de ir ao mercado, não usa nenhum atalho, faz tudo o mais natural possível, então isso dá trabalho. E eu acho que eu estar com a mente boa, em paz e de bem comigo mesma, me ajudou pra caramba, porque eu tava preparada, né? Eu faço terapia já tem muitos anos, entre idas e vindas com profissionais diferentes, mas eu comecei a fazer terapia quando eu tinha 19 anos. Aí passei um longo período com uma terapeuta, parei, aí comecei a fazer com outra, passei mais 3, 4 anos, aí parei de volta e agora voltei. Acho que desde o início do ano eu tô fazendo terapia e tem sido excelente, porque esse olhar do autoconhecimento, esse olhar pra mim, olhar para o meu interior, menos do que para o meu exterior, me ajudou a querer cuidar desse interior e também do exterior, num sentido da autoestima, num sentido de olhar para o meu corpo e saber como ele é, ter noção de que eu sou essa pessoa, eu nunca vou ser outra, eu não tenho que me comparar com ninguém, eu tenho que ser eu mesma, e se eu quiser ser eu mesma com uns quilos a menos, tá tudo bem, sabe? Por saber que aquilo ainda sou eu, aquela ainda sou eu, né? E quando eu estava numa versão um pouco mais cheinha, quando eu tinha engordado, eu me gostava do mesmo jeito, sabe, gente? Só que, de alguma maneira, a minha cabecinha dizia, puxa, Thaís, tá se alimentando mal pra caramba. Ou então, assim, nossa, tuas roupas que você gosta tanto não estão mais te servindo, vai ter que resolver, enfim, pegar uma outra coisa e comprar, enfim. Sei lá, eu acho que eu tenho esse direito, eu tenho o direito de me querer de maneira diferente por mim. Não é pra agradar namorado, não é pra agradar a sociedade, não é pra pegar o padrão que a mídia impõe e usar ele pra mim, não é por comparação com outras mulheres, é a Thaís com a Thaís. O jeito que o meu corpo tá perdendo gordura, tá emagrecendo, enfim, é diferente do teu, é diferente do dela, enfim, cada mulher tem o seu corpo. E cada corpo tem o seu jeito de funcionar e a sua resposta a qualquer coisa que você faça com ele. Aquela velha história, meninas gordinhas, gordas, enfim, que se amam muito e que estão super saudáveis, porque a constituição corporal natural delas é aquela. Ah, porque você é relaxada, não tentou emagrecer o suficiente. É óbvio que quando uma mulher tem essas noias da sociedade, ela vai tentar de um tudo e vai falhar muitas vezes porque o corpo, ele precisa de um determinado caminho que só a experiência vai fazer entender e o bom acompanhamento. Mas e se a menina não quer emagrecer? E se o corpo dela ela se gosta daquele jeito, ou ela chegou num período que ela não precisa mais provar nada pra ninguém, o que eu acho excelente, sabe? Eu acho muito importante isso. E o fato de eu estar querendo entrar num processo, aliás, estar dentro de um processo diferente, tem a ver com a minha saúde, tem a ver sim com a minha autoimagem, com a forma como eu me vejo, por uma melhoria. Não é que estivesse ruim antes, eu acho que essa é a grande questão. Eu não estava me odiando o meu corpo antes, de não me olhar no espelho, de não usar um biquíni, nada disso. Eu tava me gostando também. Só que eu acho que eu vou me gostar ainda mais quando eu voltar a ser uma Thaís possível, uma Thaís que eu não preciso fazer loucura nenhuma pra chegar em quem ela é, essa Thaís que eu já conheço, que eu já vi, e que não é a Thaís que tinha lá 13 anos, 1,70 e 55 quilos. Eu não preciso ser essa Thaís. Eu preciso ser a Thaís no corpo de adulta, na fase adulta, e nem preciso, eu quero ser essa Thaís. De estar no corpo mesmo que me agrada,
num sentido bem natural, num sentido de ser apenas um reflexo também da minha boa alimentação, de eu estar cuidando, de eu fazer exercício. Eu não acho pecado a gente cuidar do corpo por estética também, sabe? O que pesou pra mim foi o tanto de gordura que eu estava, não tô falando que quem tem a mesma quantidade de gordura do que eu estava, está correndo risco, cada corpo é um corpo, o médico é quem avalia, mas com a quantidade de gordura que eu tava, eu realmente fiquei preocupada com o meu futuro, né, gente? Porque eu quero viver bastante, quero viver muitos anos. E sim, tinha uma preocupação estética, existe uma preocupação estética, uma questão de autoestima, uma questão de saber que meu corpo tem a possibilidade de entrar num estilo que ele já foi antes, assim, numa coisa que eu já conheci, que eu já vi na vida adulta e que é mais o meu natural. E acho que tudo isso é tão bom pra mim, assim, eu fico feliz, sabe, de ir à médica, fico feliz, orgulhosa de mim mesma por estar me programando tão bem pra me alimentar, pra fazer as coisas direitinho, sabe, por não estar pegando atalho, como eu falei antes, enfim, tá sendo tão gostoso pra mim, sabe, e não é pros outros, sabe, as pessoas vêm falar, me elogiar, falar que eu emagreci, mas gente, não é, sabe, pra mim, obrigada, eu fico feliz que digam, mas sou eu comigo mesma me enxergando bem, me enxergando com paz. Eu sei que isso não é a realidade de muitas mulheres, tem muitas meninas que sofrem muito com a autoimagem, têm dificuldades de aceitação, que não é nada fácil. Mas eu digo pra vocês que a terapia pra mim me ajudou muito, por mais que eu não tratasse desse assunto diretamente, mas o autoconhecimento, o autocuidado tem feito com que o meu amor próprio cresça cada dia mais. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque eu tenho estado tão em paz comigo mesma, amando tanto o meu interior, que hoje eu me sinto apta para cuidar do meu exterior, para olhar para o meu exterior e ver que ele combina com tudo que está florescendo no meu interior, sabe? De coisas lindas, de coisas boas. Eu fico até emocionada porque para mim, assim, parece que as coisas estão assim se encaixando, sabe? Eu comecei, eu acho, num momento em que era o momento mais propício, minha cabecinha estava muito boa, muito assim, convencida de que a vida é legal, de que dá pra fazer muita coisa e de que tudo é possível, sabe? Então assim, o que eu digo pra vocês é, pensem muito antes de começar uma nova alimentação, ou procurar um especialista, porque às vezes a gente precisa corrigir umas coisinhas na nossa cabeça primeiro, não é nem corrigir, mas é rever, repensar, sabe? Estar numa nova vibração, num novo momento, trabalhar isso com muito amor. Porque você começar uma nova alimentação porque você está se odiando profundamente, até pode acontecer, algumas pessoas chegam nesse ponto de se odiarem horrores e precisarem fazer alguma coisa e essa coisa dá certo. Mas é tão legal começar quando você tá feliz com você mesmo, porque é mais um presente que você ganha, é mais um presente que você se dá. De se ver de uma maneira que você tem prazer, que você gosta e ter prazer na jornada, naquilo que você tem feito. Então esse é o meu recado, gente. Eu sei que é um papo assim extremamente delicado falar de autoimagem, de amor próprio, dos próprios transtornos alimentares que existem, mas o que eu digo é isso, assim, sabe? É muito importante a gente cuidar bem da nossa cabeça, porque no fim tá tudo aqui. Às vezes o que entra pela boca é muito conectado com o que está se passando na cabeça. Às vezes sentimentos ruins, de depressão, ou de ansiedade, ou de culpa, ou de compensação. Eu não sou psicóloga, mas um bom psicólogo, um bom terapeuta vai ajudar nisso. Talvez até antes do que um nutricionista ou um nutrólogo. Então estar com a cabeça legal é bom. E se der para começar daí o processo alimentar com a cabecinha mais curada, com mais amor, melhor ainda, sabe? Porque acho que o presente fica ainda mais aproveitável e você chega num ponto em que você se satisfaz com o que está acontecendo. Você não fica querendo sempre mais ou vendo tua imagem diferente do que ela é no espelho. Enfim, tudo isso, sabe? E eu espero que, assim, todas as mulheres se amem pra caramba, sabe? E que não deixem de aproveitar a vida, porque a vida é muito curta pra você ter vergonha da celulite, da estria, do pneuzinho. Cara, tem que viver. Eu vivi esses anos aí em que eu tava num peso, num padrão, não num padrão, desculpem, mas assim, num tipo de corpo que era diferente do meu habitual, e eu continuei vivendo amarradona, feliz, sabe? E hoje, estando feliz também, eu tô ainda mais contente, alegre e abraçando a ideia de mudar o meu estilo de vida e tô irradiando coisas boas, de alegria e tal. Só que esse é um caminho meu, um caminho que eu escolhi por mim,
sem lembrar do que tá lá fora, sem lembrar do que dizem as revistas, sem lembrar das dietas malucas ou do que um cara comentou sobre o meu corpo. Não é essa a motivação. A motivação sou eu me presentear o templo que eu tenho, que é o meu corpo, com uma boa alimentação, com exercícios físicos que eu preciso começar a fazer, né, colocar na minha vida, mas com uma comida de verdade que eu cozinho, que eu faço e que tá me deixando disposta, que tem um acompanhamento de um profissional que é super importante. Então, sabe, gente, é mente, corpo e mente, tá tudo conectado. A gente tem que estar sã, mente sã, corpo são. E é isso, sabe? Então, cuidem da cabecinha de vocês, da mente, do psicológico. E se for a ideia de seguir qualquer tipo de nova alimentação ou rotina de exercícios, vão fundo, mas tenham sempre acompanhamento e sempre ciência do que vocês estão fazendo. Pensem com muito carinho, com muito amor em vocês, no momento de vocês e nesse abraço, nesse amor ao corpo, porque a gente tem esse corpo só. Deus colocou um corpo só pra gente, é esse aqui. Do jeito que ele é esse corpo que a gente tem. A gente tem que amar muito ele, sabe? Porque a gente é perfeita, Se a gente quiser melhorar um pouquinho aqui e ali, tá tudo bem. Desde que a gente faça isso sabendo, com muito amor no coração, com muita paz interior. Então é isso que eu desejo pra vocês, gente. Que vocês não achem que querer emagrecer, ou mudar a alimentação, ou se exercitar, ou qualquer coisa estética é um demérito pro amor próprio. É uma celebração do amor próprio de quem já se ama como é. E que sabe que pode chegar num outro patamar por si e não pelos outros. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Desculpem a emoção, mas é que eu já sofri muito com o meu próprio corpo. Quando eu era mais nova, era muito difícil pra mim. Estar onde eu estou hoje, com a paz que eu estou, é uma bênção, gente. É uma bênção mesmo. Eu espero poder passar essa mensagem pra muitas de vocês. Espalhem essa mensagem boa. A gente tem que se conhecer e se amar muito. E aí, se quiser mudar qualquer coisa, a gente tem o direito sim de mudar. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.